Pastor Ricardo, por favor. Pastor Ricardo Bitum, alguns irmãos aqui na igreja já conhecem. É a primeira vez que ele está aqui conosco, né? E o pastor Ricardo, ele é pastor da igreja batista, né? Igreja Manaim. A igreja Manaim fica na Zona Leste. E ele tem sido muito abençoado nessa área do ensino e tem sido um preletor que tem nos acrescentado muitas informações, principalmente algumas informações a respeito do trânsito religioso, né, do neopentecostalismo. O pastor Ricardo Bitum tem uma tese sobre a Mundial do Poder de Deus, uma tese muito séria, né? Às vezes, quando a gente, por ser de uma outra denominação, às vezes a gente tem um olhar que seja um olhar apenas crítico, né? Mas esse material é um material rigoroso, tem um rigor científico, uma análise muito bem feita da igreja. E, sobretudo, ele é pastorzão, amigão, né? Que Deus abençoe nessa manhã aqui com a gente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela vida do Bitum, ó Pai, pela forma como Tu tens orientado o Teu servo, como Tu tens sustentado. Obrigado, Senhor, pela sua igreja local, ó Pai, pela forma como, Senhor, aquela comunidade também está buscando, Senhor, o entendimento da Tua palavra, e que hoje, Pai, o Teu Espírito torne claro, Senhor, alguns conceitos que ainda estão obscuros em seu coração, e que na fala, Senhor, do Teu servo, todos nós possamos sentir o frescor do Teu Espírito Santo, Pai, acalentando, Senhor, os nossos corações e nos dando, Senhor, tirando a sede, Senhor, tirando a fome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz do Senhor Jesus a todos. Amém. O pessoal do som, posso usar esse microfone aqui? Posso. Meus irmãos, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, principalmente é bom estar entre amigos, gente conhecida. Revi a Bianca, aí há muito tempo eu já não via, o Maurício, o pastor Manuel Té, veio comigo também os irmãos da igreja Irapuã, a Sandra e a Natália, que gentilmente passaram lá em casa, me pegaram, foi muito gostoso mesmo, então é bom estar aqui. Eu não quero gastar muito tempo, falar rapidinho. O Maurício falou da tese. Eu publiquei esse livro, Mochileiros da Fé, e no intuito mesmo de procurar ajudar líderes com o que a gente chama de nomadismo religioso ou trânsito religioso. Não sei se você já passou pela experiência, grupos que se locomovem, principalmente São Paulo, grupos que se locomovem de igreja, eles estão sempre em trânsito, né? Tráfico religioso, nomadismo religioso, e eu me interessei por isso. Por que esse trânsito religioso, quando há um tempo atrás éramos tão firmes, plantados na igreja, crescíamos e vivíamos na mesma igreja? E eu consegui na editora com um bom desconto, mais de 30%, eu não trouxe muitos, mas lá atrás, seria interessante você adquirir, poder ler e tentar entender alguma coisa, um pouco mais daquilo que eu acho que a gente já tem vivenciado na prática sobre o trânsito religioso. Eu fiquei pensando no tema simplicidade, como ser simples depois de uma fala como a do pastor Manuel Té e uma fala como a do Maurício. O que é que sobra, né? Aí ficou simples, porque diz qualquer coisa... Tá. Como é que o Roberto disse, nivelar por baixo? Mas eu queria falar algo bastante simples, acho que sobrou para mim o devocional. Nós invertemos, ao invés de começar com um devocional, nós vamos terminar com um devocional. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 16. Paulo escreve à igreja de Roma algumas questões quanto à fundação, porque
parece que a igreja foi fundada antes mesmo de Paulo e Pedro estarem lá. Se a carta foi mesmo Paulo que levou, se foi Febe que aparece no versículo 1 e 2, se foi ela. Enfim, é uma carta que Paulo escreve. Há também algumas controvérsias, alguns teólogos dizem se realmente o capítulo 16 faz parte da igreja, da carta aos Romanos, o capítulo 16. Mas eu quero deixar essas controvérsias e trabalhar um pouco o texto. Uma vez eu estava assistindo um jogo de TV e, como eu sou nascido e criado na Moca e parte da família de mãe é italiana, nós somos palmeirenses, né? E aí meu tio soltou uma frase que eu nunca mais esqueci. O Palmeiras ficava tocando a bola na época áurea daquele grande time, né? Onde tinha Edmundo, Evair, montou um esquadrão. E aí ficava a bola para cá, e um dá chapeuzinho. Aí meu tio disse, o difícil é fazer fácil. Eu fiquei olhando, é isso mesmo. O difícil é fazer fácil. O complexo é ser simples. É fazer o arroz e feijão, é fazer o dia a dia, como o Roberto diz, trabalhar na prática. Vamos fazer esse negócio aqui. O velho e bom evangelho. O velho e bom evangelho, a simplicidade. E por que eu peguei o Romanos 16 quando nós falamos simplicidade? Porque Paulo é um teólogo sem precedentes. Alguém duvida disso? Paulo tem uma bagagem, um conhecimento sem igual. E a gente fica meio que idealizando o apóstolo Paulo, olhando para Paulo e já pensando no grego, ele em seminário, faculdade teológica, as teses que ele poderia vir a elaborar, etc. A excelência da revelação, algo assim. Mas Romanos capítulo 16 mostra a figura desse grande teólogo de uma maneira simples. Essa complexidade intelectual de Paulo de uma maneira bastante simples, onde ele nomeia 33 pessoas. Ele cita 33 pessoas nominalmente. E eu quero discorrer sobre isso. Veja o versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Ele começa falando dessa irmã Febe. Aqui, no grego, servir é diáconon. Ela está servindo como diaconisa. Não passa desapercebido pelo apóstolo os diáconos da igreja e os diáconos que estão lá no dia a dia. Lá em Cencreia, que era uma cidade próxima a Corinto. A gente ficou olhando e diz, não, Paulo estaria preocupado com a soteriologia, se ele era pós, pré ou amilenista, etc. Mas ele olha e lembra de Febe. Ele diz assim, olha, dá uma saudação, um abraço apertado na Febe, porque ela é diaconisa, lá ela está servindo. E ela serve com excelência. Para que a recebais o Senhor como convém aos santos. Febe é uma mulher que é santa, uma mulher da igreja que a gente olha e diz, caramba, será que ela não peca? Será que essa mulher é o tempo inteiro ela pensando nos irmãos? Será que o tempo inteiro ela indo atrás da irmã Maria, que dá um trabalho danado, nem o pastor aguenta? E a Febe está lá, e dizendo, olha, a Febe é uma santa, vale a pena. Não só isso, ajude em tudo que de vós vier a precisar. Se a gente lê o texto, a gente perde essas coisas bonitas. Parece que Gênesis 8:22, Paulo remetendo à lei da semeadura. Olha, Febe tem servido a muitos. Tem sido uma bênção para muitos. É hora da igreja retribuir. É hora da igreja agora abraçar. É hora de vocês agora trazerem Febe para perto, para acompanhá-la agora, ver o que ela precisa. Faça exatamente aquilo que você gostaria, ou que Febe tem feito a vocês. Esse relacionamento,
essa irmandade, essa amizade, esse serviço mútuo. Parece que nós corremos tanto, pelo menos eu me sinto assim, que nós quase não temos tempo de servir uns aos outros. E quando eu digo serviço, não é só arrumar cadeira, não é só limpar, coisas simples. Como você está precisando de um documento e alguém vem e lhe abençoa com o documento. Quando alguém vem e dá um telefonema e diz, eu estou ligando para você só para saber como você está. Você está precisando de uma irmã lá na igreja, que ela tem esse dom de socorro, da misericórdia, do serviço. Ela soube que o irmão estava precisando, ela foi lá e limpou a casa do irmão. O irmão chegou, a casa estava limpa. Estava precisando disso, serviço. E Paulo lembra dessa santa. Não é uma santa que fica o dia inteiro orando e jejuando, mas é uma santa que serve. Eu lembro que nós fomos fazer um impacto lá em Aparecida do Norte, no dia 12 de outubro, uns anos atrás, e dormimos na igreja mesmo, e nós chegamos tarde, fomos de ônibus, chegamos acho que 1h30 da manhã, aí dormimos nos bancos da igreja, duros, aí 5 horas da manhã já tinha um irmão orando e gritando, Senhor, o diabo, e pegando o diabo pelo chifre, e amarrando e fazendo. Irmão, 5 horas da manhã, a gente vai ficar o dia inteiro aqui evangelismo. Irmão, tem que orar. Ele não falava, ele gritava, né? Ele cuspia assim. Porque por isso que eu falei, não sou eu, o diabo, não fui eu. Eu não estou sendo usado, não, isso não é comigo, imagina. E ele dizendo, não, porque a guerra espiritual, batalha, tá bom, tal, não sei o quê. Aí depois nós unimos a igreja e no final nós fomos lavar os banheiros, fomos arrumar a igreja. E esse irmão estava lá com a Bíblia, o último botão da camisa abotoado, até aqui a manga. Eu disse, irmão, estava lavando o banheiro, eu disse, irmão, ajuda aqui para lavar o banheiro, que são muitos. Hoje eu estou consagrando, hoje eu estou em santidade. Eu disse, irmão, mas tudo bem, o santo não lava vaso sanitário, não? Não me tire da unção. Caramba, meu, tá bom, né? É uma santidade esquisita, mas de qualquer maneira, ele diz, Febe tem sido protetora, no grego aqui é prostatis. Prostatis no grego é alguém que protege. É alguém que, de alguma maneira, ela chama você e diz, o que é que você está precisando? Esse termo no grego é quando você apadrinhava alguém. Alguém pobre, não tem dinheiro para estudar, tal, diz que o prostatis ia lá e dizia, me diz uma coisa, quanto que ele precisa, esse menino, para estudar, comprar uma roupa, almoçar? Eu vou pagar os estudos dele, eu vou pagar o almoço, eu vou de alguma maneira ajudar, eu vou dar cobertura, eu vou dar suporte. É um representante legal e protetor dos estrangeiros. Os estrangeiros eram privados de qualquer direito. Então, o Paulo está dizendo assim, é como se chegasse algum irmão na igreja, lá do interior do Mato Grosso do Sul, não conhece nada nem ninguém, Febe e diz, você tem casa? Não. Pois eu vou te arrumar casa. Você já viu o estudo das crianças? Não, vamos ver isso aí. O que é que você vai comer? Onde você vai trabalhar? É isso que significa. E Paulo diz, a Febe é prostatis de muitos. Ela é benfeitora de muitos, não são poucos, inclusive de quem? Você sabe o que é ser protetora, benfeitora do apóstolo Paulo? Eu não faço a mínima ideia, mas Febe era. Diz que ela o protegia. Ela dava suporte para o apóstolo. Ela dava como segurança para o apóstolo. Ela era representante legal dizendo, Paulo, deixa que isso eu cuido. Paulo, não mexe com isso não. Paulo, não faça força nisso. Paulo, o que é que você precisa? E diz, ela foi benfeitora, inclusive minha. Nós precisamos resgatar essa simplicidade de serviço de Febe. Eu fico imaginando, mesmo como pastor, como é bom
quando alguém se coloca para nos proteger, ou nos abençoar, ou nos dar suporte. Aqui é o grande apóstolo, o grande teólogo, dizendo, sem vergonha, sem problema. Eu precisei da FEB muitas vezes, e a FEB estava lá, me ajudando. No versículo 3 ele diz, mas manda um abração, um beijo gostoso, em Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Priscila e Áquila cooperaram comigo, eu não estava só. Eu não estava isoladão. Parece que há uma rota muito comum quando a gente começa a perceber a saída, o êxodo da simplicidade. Eu já ouvi isso de de alguns pastores, vários pastores falando de algum. Ele começa a se distanciar dos amigos, ele já não ouve mais os amigos. O pastor começa a ficar estrela e correr perigo quando ele já não ouve mais os amigos. Você tem amigos de caminhada, e a pessoa diz, olha, cuidado aí, ele diz, esse cara está com ciúmes, está com inveja. E ele deixa de se relacionar com os amigos, com um grupo que tem coragem de dizer para ele assim, você está errado, não vá por aí. Ele começa a chegar e focalizar todo o ministério na pregação. O louvor, ele deixa o louvor esquentando a galera, e aí na hora da pregação ele entra. Ele vai paulatinamente se isolando. Você vai marcar uma conversa com ele e demora de 3 a 6 meses. Porque você já falou com a secretária, com o co-pastor, com o vice-pastor, com a mulher do pastor, para até chegar no pastor. Ele não está mais acessível. Paulo estava dizendo assim, esses caras cooperaram comigo. Priscila e Áquila estavam cooperando, e não só cooperando. Veja o versículo 4. Diz assim, os quais, pela minha vida, arriscaram as suas próprias cabeças, e isto lhes agradeço. Aqui o arriscar a própria cabeça é pétekan no grego. Significa que você colocava a cabeça embaixo aqui para ser guilhotinado, ser decapitado com o machado. Paulo estava dizendo assim, eu tenho amigos tão próximos, tão cooperadores, que eu estava indo para ser decapitado, e eles disseram assim, Priscila e Áquila, não, eu vou pôr a cabeça no lugar de Paulo. Paulo, você não. Se tiver que cortar a cabeça de alguém aqui, corta primeiro a minha. Dá para perceber a excelência do Evangelho, ao mesmo tempo a simplicidade que esse grupo vivia. Não eram grandes homens, grandes pregadores, mas era um casal que dizia assim, alguém vai perder a cabeça? Que eu seja o primeiro. Paulo, você não. Eu não sei a que se refere, talvez segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, quando Paulo falou que passou por grandes problemas na Ásia. Mas o fato é que esse casal colocou a sua cabeça sobre o machado do executor. Eu fico imaginando na igreja, quantos homens e mulheres como Priscila e Áquila nós temos? Que se tiver que cortar a cabeça do pastor, de um irmão, de um líder, ele coloca a sua em primeiro lugar. Não mexa com ele não, pode cortar a minha. E ele continua, mas não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios são gratos a Priscila e Áquila. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Eles ainda conduziam pequenos grupos. Alguns teólogos falam de 5 pequenos grupos, ou 5 igrejas, que existiam nos lares. E que Priscila e Áquila, cooperadores, trabalhavam por ele. É comum nos Estados Unidos, eles têm um ditado assim, né? Como é que é a sua igreja? 20 por 80? 60 por 40? O que é isso? 40 trabalham e 60 são aqueles que ficam... Ah, sua é 20 por 80? É normal. 20 trabalham, 20 se dão, 20 ensaiam, 20 tocam, 20 programam, 20 lutam, e 80 os 80 chegam no domingo e dizem, o som está alto hoje, não está? Caramba, baixa o som. Poxa, a gente só vem domingo ainda esse som alto.
Está quente aqui, o pastor não vai ter ar-condicionado? Caramba, parece que a igreja precisa pintar aqui. Nossa, o pastor demorou na mensagem hoje, atrás, de novo, né? Todo domingo que eu vou atrás. Quando eu vou, ele atrasa, é impressionante. E os outros 20 chegaram 9 horas da manhã na igreja, 8, já estavam orando e tal, não sei o quê, papapá. E os 80 vêm. Agora, Priscila e Áquila não, né? Eles não só colocam a cabeça, como eles estão no serviço também. Estão trabalhando, estão indo para práticas. Tem lá na igreja, na casa deles, tem uma igreja que se reúne lá. É gente que trabalha, é gente que cresce, é gente que frutifica, é gente que está operante, tem uma fé operosa. Depois ele diz, saudai também no versículo 6, a Maria, que muito trabalhou por vós. Talvez vocês nem imaginem, mas a Maria trabalhou por vós e muito. Gente simples, gente anônima, gente que não é conhecida, não está na TV, não está no rádio, não está nos grandes congressos, mas gente que trabalha muito. Olha o versículo 7. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Pegando carona no Roberto. Você fala assim para um grupo, pessoal, vamos na churrascaria que hoje eu pago, você vai ter muitos amigos. Agora você diz, pessoal, vamos lá fazer uma faxina na igreja? Mas que dia? Já começa assim, né? Que dia? Não, é porque acho que nesse dia que vocês vão marcar, eu não posso vir. Eu tenho compromisso. Mas, irmão, nem falei o dia, mas provavelmente você vai falar um dia que minha agenda está cheia. Uma coisa é ser amigo, companheiro, outra coisa é ser companheiro de prisão. É chegar e passa Paulo com 2 soldados. Onde você está indo, Paulo? Eles estão me prendendo. Peraí, você me convidou? Não, se eu tiver que prender o Paulo, tem que me prender também. Bora, Andrônico, Júnias, vamos arrumar as coisas. Deixa as crianças com a mãe, porque nós somos companheiros de prisão. Nós vamos para a catacumba juntos. Não vai sozinho, não. Paulo, se você quiser ficar preso, tem que ficar junto com a gente, nós não vamos te abandonar agora. E no ministério, quantas vezes, né, nós ficamos sós? Quantas vezes a gente está completamente sozinho? Quando a coisa está indo, é um monte de gente. Quando está fluindo, todo mundo quer subir no barco. Mas companheiros como esse, que diz assim, eles são amigos nos momentos mais difíceis. Nos momentos em que ninguém quer, esses caras querem. E eles são notáveis entre os apóstolos. Eles estavam em Cristo antes de mim. Alguns teólogos trabalham esse texto dizendo que provavelmente 25 anos de crentes, de serviço no reino, Andrônico e Júnias tiveram. E eles são notáveis entre os apóstolos. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, Deus, o que é ser um notável? A ponto de chamar a atenção do apóstolo Paulo. Diz, esse pessoal é notável. Eu sempre imagino, como o pastor faz muito velório, e sempre que eu vou em algum velório, eu fico imaginando que vão falar na hora que chegar a minha hora. Porque todo defunto é bom, né? O cara pode ser um picareta, mas ele morreu de ser esse grande homem. Mas o que vão falar na minha vez? Ou o que vão escrever acerca de mim? Porque Paulo está falando de gente aqui notável, companheiro de prisão. A sua bibliografia, se alguém for escrever, alguém que foi próximo de você, o que ele vai escrever acerca de você? Aqui, esse cara, se ele tiver 3 linhas, saudai a irmã Maria, que foi, saudai ao irmão João, que foi um grande picareta, mau caráter, um lobo na igreja, um diabo. O que vão falar de mim e de você? Como que saudaria? Como saudaria você? Paulo diz, esse pessoal aqui é notável. Andrônico e Júnias são notáveis entre os apóstolos. Estavam em Cristo antes de mim.
versículo 8, ele saúda Ampliato. Olha como ele se refere a Ampliato, no versículo 8. Meu dileto amigo. Como nós estamos com dificuldade, perdemos a simplicidade da amizade. A nossa amizade hoje é cheia de farpas, principalmente na igreja. Cansado de ver cristãos que chegam e dizem: eu quero entrar na igreja com o culto começando e ir embora antes de terminar. Como nós estamos cada vez mais separados uns dos outros. Como nossas amizades são superficiais. Como nós estamos distantes. Eu já umas 2 ou 3 vezes falei a alguns irmãos da igreja: eu não consigo te ver, isso está me machucando. Gente que eu conheço tempo, eu disse: eu não estou te vendo mais. Não é possível. Eu estou indignado, estou longe de algumas pessoas que eu queria estar perto, são irmãos da igreja. Quando o Maurício falava do pai dele, eu perdi meu pai também em 2003, esse distanciamento. Hoje não dá mais. Se eu quiser falar com meu pai, não dá mais. Não tem como chegar. E estava com muita expectativa para vir aqui, porque meu pai foi jovem, pastoreado pelo pastor Manuel Té. E o pastor Manuel Té, que pastoreou meu pai, tinha grande afinidade com ele. Depois, o pastor Manuel Té, lembro que meu pai sempre falava isso, meu pai se desviou por um bom tempo, e meu pai dizia assim: falaram para o pastor Manuel ir embora porque ele jogava bola com os meninos. Porque o pastor Manuel Té era simples, ele jogava bola junto com os jovens. E tiraram ele da igreja. E meu pai nunca mais voltou à igreja. Foi voltar bem depois, quando o Senhor chamou, já no finalzinho da vida. Mas ele estava distante, porque ele disse: como é que tiraram esse pastor? Que encarna, né, com uma teologia encarnacional, simples, convivendo junto com os jovens, jogando bola com eles, mas era pecado. Gente que é dileta amiga. Quando o Manuel até me viu aqui, disse: você é filho do Bitum, não é? Sou meu amigão. Como eu gostava dele. Gente que é dileto amigo. Qual é o seu dileto amigo? Ou vou te fazer uma pergunta: quando dá um problema grande, 3 horas da manhã, quem exatamente você pode passar a mão no telefone e dizer assim: ó João, acorda, vagabundo. O que foi, rapaz? O que aconteceu? Cara, eu preciso falar. Ouve aí, não diz nada. Como assim? Eu não estou bem. Ó, plá, plá. Principalmente pastores. Tem pastor aqui, líder. Pastor é o bicho mais desconfiado, mais arisco que eu conheço. O bicho fica sempre olhando assim, porque já passou muita coisa. Já viu muita coisa. Os diletos amigos o deixaram na mão. Líder de jovens, tal, já viu muita coisa. Ele olha assim e diz: não, eu te amo. Uhum. Sim. Que coisa mais falsa do que aquele negócio. Vira para o seu irmão e diga que você o ama. Você nunca viu, você está na igreja por acaso e diz: eu te amo. Qual é o teu nome? Ama o quê? Do que nós estamos falando? 9, saudai ao Urbano, que é nosso cooperador. O Urbano, ele tem cooperado muito. E Urbano era um simples construtor de tenda. Ele tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo fala: olha, o Urbano é meu cooperador, e o meu amado Estaques. Tem alguém que, quando você chega na igreja, diz: esse cara é meu amado? É minha esposa, pastor. Não estou falando sem ser esposa. Meu filho. Não, sem ser teu filho. Alguém que é irmãozão, que você olha e diz: meu amado. Não é aquele amado barato de feira. Ô amado, vai querer alguma coisa? Ô amado, hoje tem banana. É porque nós vamos perdendo algumas coisas, perdemos o que é bênção, o que é amado, o que é irmão. Hoje irmão, qualquer um você chama de irmão, mas não tem mais aquele elo, aquela afinidade que o apóstolo está falando aqui. Ele continua: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Qual prova que o Apeles passou e foi provado e aprovado? Paulo não esquece, ele cultua, valoriza coisas simples, a amizade. Apeles, eu sei da prova que você passou.
Eu sei como foi difícil aquele período, mas você foi aprovado em Cristo. Você segurou, você foi firme. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Aristóbulo é neto de Herodes. É gente da alta, é gente chique. Ele diz: saudai também os da casa de Aristóbulo. Que Aristóbulo, ele é riquíssimo, está lá no império, mas o coração dele é do Senhor, ele é um agente de Cristo ali. Ao invés de demonizar o rico, nós precisamos alcançá-lo, a fim de que ele seja transformado pelo Evangelho da paz. Versículo 11, saudai ao meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor, já faleceram. 12, saudai a Trífena e Trifosa. Quem vai ter filhos aí, principalmente duas meninas, Trífena e Trifosa. Chama Trifosa. Para quê, mãe? Trífena, obedeça. As quais trabalhavam no Senhor. Elas trabalhavam e muito para o Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Versículo 13. Saudai a Rufo. Rufo aqui, provavelmente filho de Simão Cirineu, que levou a cruz para Jesus. Ele diz: saudai ao Rufo, igualmente a sua mãe. Essa texto talvez seja o que mais me empolga, esse versículo 13. A mãe de Rufo, ela foi mãe também para mim. Muito legal isso. Não tinha uma vez que eu ia na casa da mãe do Rufo, que eu saía sem um café, se ela não perguntava se eu estava bem, se ela, não, peraí, Paulo, eu vou fazer um bolo para você. Paulo, você está um pouco magro, deixa eu ver, vou bater uma vitamina para você. Ela foi uma mãe, quantas vezes ela chegou na igreja com o agasalho e disse: Paulo, eu sabia que você ia sair sem agasalho. Você fica só com esse negócio correndo para cá e para lá, você não se cuida. Deixa eu ver aqui. Vem cá, você está magro, aqui, deixa eu ver o teu olho. Pensa, se você é um pastor, pensa na última mãe que você teve na igreja. Que você recebeu, porque fica. É verdade que o pastor se sente um super-homem, mas é verdade que a igreja também o coloca como um super-homem. É recíproca a relação. Poucas são as senhoras que tratam o pastor com reverência e como mães. Dizendo: pastor, o senhor vai... Eu peguei um pastor, chegou em São Paulo, vindo do Nordeste, ele não tinha uma pessoa na igreja, 150 pessoas, que o convidou para passar o final de ano na casa. Eu falei: para onde você vai? Ele disse: vou para casa, não tem com quem eu ficar. Não tinha uma mãe de Rufo para dizer assim: não, pastor, o senhor não vai ficar aqui, nós vamos junto aqui. Ah, mas não tem nada, eu também não tenho nada em casa. A gente ajunta os nadas e fica junto. Ajunta a panela, vê lá, pastor, tá bom assim. E Paulo está dizendo no versículo 13, né? Ela tem sido mãe para mim. Isso é simples, gente simples. Gente chique não, precisa de convite, um mês antes. Não, pastor, o senhor veio na minha casa assim, de repente? E, eu vou mandar um convite. O que a irmã prefere? E-mail? Não, convite formal é melhor, porque assim o senhor chega de repente. Poxa, mas é a minha mãe, eu chego em casa. Como é gostoso você chegar na casa da mãe. Eu acho que Paulo, quando estava atribulado, ele ligava e diz: Rufo, tua mãe está em casa? Você não quer falar comigo, Paulo? Quero falar com a tua mãe. Preciso abrir o coração. Eu preciso do colo de mãe. Eu preciso de alguém que me abrace, faz um cafuné. Eu preciso abrir o coração. Versículo 14. Saudai a Síncro, Flegon, Tiernes, Pátro, Hermas, e aos irmãos que se reúnem com eles, Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã Olimpas, todos os santos que se reúnem com ele. E 16 ele fecha, e eu quero fechar também. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Fechem isso com chave de ouro, oscule um ao outro. Isso é santo. Mostra intimidade, mostra pureza. Oscule um ao outro, porque você não sai osculando todo mundo aí. Você não sai beijando. Isso é coisa de santo. Não é o de Judas que traiu,
mas é o beijo dos santos, que tem intimidade, singeleza, relacionamento, profundidade, são amigos, por isso eles têm liberdade até de beijar uns aos outros. Quantas vezes na igreja, né? Oi, tudo bem? Aí eu brinco lá, paz do Senhor, irmão. Ah, é, pastor? É, paz do Senhor, paz de Cristo. Daqui um beijo. Ah, pastor, mas aqui, é o quê, rapaz? Deixa de ser chique. Seja simples aqui. Você é comedor de feijão, como eu sou que está. Como nós precisamos desenvolver esses relacionamentos. E eu termino dando 2 lições de casa para você. A primeira, pense como escreveriam a seu respeito. Alguém que escrevia, bom, saudai o irmão fulano de tal, porque assim, assim, assim. E segunda lição de casa, tente sentar em casa e escrever uma carta. Quem você saudaria? Como você saudaria? Mais ou menos como algumas orações. Senhor, abençoa todo mundo na igreja. Senhor, que o mundo seja abençoado por Ti. Senhor, abençoa todos os missionários. Esse missionário tem nome, tem endereço, ele come, ele precisa de oferta. Ah, é, então abençoa as ofertas também, todo mundo que vai ofertar. Então, mas essas pessoas também têm nome e tal. Mas se você fosse criar, meu coração é como de mãe, acaba todo mundo, abençoa o mundo. Mas eu queria saber assim, quantas pessoas, Paulo tem 33 aqui, que ele escreve nominalmente, esse trabalhou, esse pôs a cabeça por mim, essa era como fosse minha mãe, esse era muito amado, esse era o meu dileto amigo, esse era cooperador. Quantas pessoas na igreja você escreveria uma carta hoje? Simples. Quantos diletos amigos? Ah, pastor, a gente não tem muito tempo para essas coisas. Então, por isso que eu estou falando isso. Numa carta doutrinária como a de Romanos. Uma carta como a de Romanos. Paulo deixa um capítulo para saudar os irmãos e as irmãs. Então, quem sabe você deixar um capítulo da sua vida para saudar irmãos e irmãs, diletos, amigos do Senhor, né? 2 lições de casa. Deus abençoe.